E uma coisa até que daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes nas quentes do dia, e para a gente debater aqui, por tudo isso que o Pedro falou lá nessa entrevista, né? E buscando mais informações, o Cruzeiro vê o Leonardo Jardim não apenas uma pessoa importante para o campo e bola, né? Para o trabalho de técnico, mas sim para uma reestruturação no departamento de futebol do Cruzeiro, para que os técnicos portugueses, né, e os de mais nome, como é o caso do Leonardo Jardim, eles são disciplinadores, trabalhadores ao extremo, muito corretos, e, e eles trazem uma cultura que a gente não é tão acostumado assim a lidar no futebol, né? E conhecimento de futebol. Então, o Pedro Lourenço, ele está hoje com essa ideia de um respaldo total ao Leonardo Jardim, para que ele faça um projeto com métodos, por que você tem que fazer isso aqui e não isso aqui? Por que você tem que fazer isso e não aquilo? Então, o Leonardo Jardim vem participando ativamente disso. Com quem a gente conversa, todas as informações estão muito boas. Claro, eu sei, não adianta. Ele precisa entregar resultado. E ele sabe disso. Leonardo Jardim sabe disso. Mas ele está no Cruzeiro hoje para um projeto muito maior do que ficar ali no dar o treino, indica algum jogador, participa e até um outro ponto. Quando o Leonardo Jardim avaliou aí o elenco e pediu esse jogador de beirada, teve uma avaliação ali e a informação que a gente trouxe há alguns dias, né? Se pensou em um goleiro realmente, aí depois decidiram por não buscar agora, mas o Leonardo Jardim, ele quer participar de todo o processo no sentido de, e quando ele fala aquela frase, é, nem sempre investimento garante jogador bom, né? É porque é, ele tem como ideia nos trabalhos dele, claro que em determinados momentos vai se fazer investimentos importantes, mas ele tem como missão entregar resultados financeiros também, né? Tem matéria aí que fala sobre o Mônaco dele, por exemplo, de jogador que era X e saiu por 50x, 30x, 20x. Então, ele tem essa ideia de não, pô, qual que é o orçamento que tem? Ah, dentro desse orçamento aqui, dá para se fazer isso. E isso aqui pode virar tantas vezes lá na frente. Ele quer fazer isso aqui no Cruzeiro. E hoje o Cruzeiro entende que é respaldo total para que a gente até brincou, né? Dar a chave para esse cara, não é bem dar a chave para esse cara, né? Mas o Cruzeiro é, internamente está muito feliz e projetando aí um trabalho de sucesso com o Leonardo Jardim à frente da pasta, né? E volto a falar, não apenas para o campo ali, mas para ter métodos, ter profissionalismo em um departamento de futebol. E aí eu queria que vocês comentassem sobre isso. Aproveitar tudo aquilo que um técnico, o Leonardo Jardim, ele chega aqui no Brasil muito maior, com um currículo muito mais vencedor do que o Abel Pereira. O Abel Ferreira, perdão. O Abel Ferreira ele não era vencedor nem metade do que era o Leonardo Jardim. Então, eu acho ótimo o Cruzeiro aproveitar toda essa capacidade do técnico português, que os técnicos portugueses têm. Entre tudo que aconteceu e não tem sido bom, né, nessa temporada, ainda no final da temporada passada, o Pedro Lourenço até destacou hoje também. Se tem algo bom dessa saída do Diniz em janeiro, é que a gente pôde contar com o Leonardo Jardim, porque no final do ano a gente não poderia contar, claro, nem por isso ele deixou de admitir o erro, admitiu publicamente ali, mais uma vez, a respeito da permanência do Fernando Diniz, e a chance do Cruzeiro, com um cara que tem esse conhecimento, depois de alguns erros, alguns equívocos cometidos ao longo desse tempo da gestão do Pedro Lourenço, através do departamento de futebol na figura do Alexandre Matos,
fazer com que o Cruzeiro acertar 100%, nenhum time no mundo acerta nas questões das contratações. Mas quando você aumenta os critérios, qualifica mais os departamentos, você tem a chance de fazer com que um time que hoje, o Cruzeiro não sofre na questão financeira para montar a sua equipe. O Cruzeiro não sofre mais disso, porque o Pedro Lourenço está tirando do próprio bolso e colocando e juntando com aquilo que o clube arrecada hoje. E para ele está sem problema. Agora, é muito melhor quando você tem a capacidade de investir e consegue uma margem de acerto ali, pelo menos próximo a 70%. Significa que seu dinheiro foi bem investido e que ele vai retornar de alguma forma, porque você tende a alcançar o sucesso esportivo, seja com uma vaga para Libertadores, seja com o título, né? Aliás, o Pedro Lourenço colocou que deseja ainda esse ano que o clube alcance, gostaria de entregar ao torcedor uma conquista e uma vaga também para a Copa Libertadores da América. Então tem que aproveitar sim, é um cara com currículo que vai poder ajudar esse futebol do Cruzeiro, que tem sido feito de investimentos importantes, vontade de colocar o Cruzeiro no caminho de títulos e vitórias, mas de repente, antes de chegar nesse lugar, você precisa de passar por algumas etapas que talvez o Cruzeiro, pensando em acelerar demais, tenha deixado para trás. É legal a gente pensar que o Cruzeiro tem uma ideia de enxergar o Leonardo Jardim como uma pessoa que vai ajudar o Cruzeiro em vários contextos, e o Leonardo Jardim ter a capacidade para ajudar. Acho que são duas coisas legais, interessantes ao Cruzeiro, por esse momento que o Cruzeiro está vivendo. Acho que quando você tem um profissional que vivencia diferentes etapas, diferentes fases dentro da instituição, você não só traz autonomia, mas você traz também esse elo de confiança. Se está o Cruzeiro apostando nesse treinador, né, tão experiente, é um sinal também que ele deixou por onde ele passou coisas positivas, boas impressões, exatamente para que o Cruzeiro pudesse dar a ele essa situação. Ele, apesar de ser jovem, né, o Leonardo Jardim tem apenas 50 anos, mas tem quase 30, né, de profissão. Ali iniciando no Sub-17 em Portugal, depois passando como auxiliar técnico, e aí sim assumindo uma equipe de Portugal, mas nós estamos falando de quase 30 anos, né? Se eu não me engano, ano que vem ele já faz 30 anos de profissão. Então é alguém que tem experiência, tem bagagem, sabe do que está fazendo. A gente espera, sim, que os jogadores possam aproveitar esse momento também, de ter uma pessoa que tenha capacidade para poder ajudar a eles, e eles possam abraçar exatamente essa ideia do Cruzeiro enquanto instituição, e também do Leonardo Jardim, e que não fique só dentro das quatro linhas, né? Que eles saibam aproveitar o profissional Leonardo Jardim também fora das quatro linhas. Acho que, como o Valu disse lá no início, né? Um bom caminho é a quem quer ajudar, mas nenhum caminho se faz com uma base se não for quem quer aprender, né? Quem está disposto a aprender. Então é importante que o Cruzeiro hoje tenha esse profissional ao seu lado, e tomara que a gente possa ver isso repercutindo de maneira positiva, dentro e fora dos gramados, com noticiários melhores do que nós tivemos nesses últimos dias também. Eu acho que vocês já falaram praticamente tudo sobre essa questão, Pedro. Eu só quero destacar aqui como que a chegada do Leonardo Jardim, que talvez seja o treinador que vem com maior currículo para o Brasil, né, estrangeiros que chegam aí, talvez seja o que chega com maior currículo, e como a chegada dele modificou uma questão de um planejamento no Cruzeiro que parece que tinha se perdido ali no meio do caminho. O Cruzeiro parecia, até então, nessa história de Diniz, um barco à deriva, né? E aí você viu o departamento de futebol não conseguindo detectar o que estava acontecendo e as contratações que não rendiam, o jogador sendo emprestado. Então parece, e agora o que você vê? Ao contrário, né? Eu quero relatório dos jogadores emprestados. Então parece, a impressão que a gente tem é que a chegada, né, a assunção como técnico ali do Leonardo Jardim traz junto o Cruzeiro retomando um planejamento de médio e longo prazo. Eu acho isso muito interessante, porque no meio tempo ali de um trabalho muito ruim, de uma sequência de Seabra, e a coisa foi se perdendo. E eu vi ali, né, nessa entrevista, e
em relação ao Leonardo Jardim especificamente, a coisa querendo voltar para o rumo de planejamento também, que eu senti que isso tinha dado uma sumida. E tem um outro detalhe sobre essa história, né? O Samuel tá... Eu vi muita gente falando. O Leonardo Jardim, ele dando certo aí no Cruzeiro, eu acho que a gente vai ter vivido um mal necessário, que foi ter continuado com o Fernando Diniz. Porque o Leonardo Jardim não seria opção em dezembro. Não seria. Isso é fato. Quem seria o técnico do Cruzeiro? Não seria ele. Ia ser quem? Então, tomara aí. Podia ser Renato, mas a pedida, será que ia ser diferente? Talvez fosse até maior, né? Naquele momento ali, ele saindo do Grêmio. Então, tomara que isso se confirme, que dê tudo certo e que o Leonardo Jardim coloque ali ordem mesmo na casa, né? Que ele tem bagagem para isso, né, Valu? O Leonardo Jardim, De sobra. assim, colocar todo mundo no seu devido lugar, jogadores também. Então, tomara. Eu vou torcer muito e sei que aí algumas pessoas pegam e ficam lá no Twitter lá, que a gente tá colocando o Leonardo Jardim no pedestal, não sei o quê. Eu tô mesmo. Eu não tô ainda não, mas se ganhar alguma coisa aí, se der uma arrumada, aí... Não, eu tô pela capacidade dele e pela tatuagem bagunça. em você, Valu. Não, vai nada. Pera lá. Aí é muito exagero, hein? Calma aí. Deixa o homem erguer uma taça importante aí, e quem sabe. Mas tô realmente 200% fechado com essa casa aqui, ó, a casa dos Valus. Essa casa serve a Leonardo Jardim. Mas aí, Samu, que é aquele famoso, né, ditado, mais sorte que juízo, né? O Cruzeiro teve mais sorte. Se der certo, o Cruzeiro vai ter mais sorte que juízo, né? Exatamente. Então, tomara que dê tudo certo, viu? Tomara. Samuel, você disse aí, né, se ganhar um título, por falar em título, é um dos objetivos traçados pelo Pedro Lourenço a essa equipe, né? Ele entende que a construção de trazer jogadores, né, com maior qualidade técnica é para trazer um Cruzeiro ainda mais competitivo. Ele reconheceu que o Campeonato Mineiro não foi uma entrega legal dessa equipe, mas ainda tem um objetivo traçado nas outras 3 competições, que ele deseja, né, que ele almeja ao menos um título dessas 3 competições e retornar ao Cruzeiro a Libertadores da América. Então, acho que é uma coisa... como nós já esperávamos de alguma maneira, mas eu acho que vindo do Pedro Lourenço, acho que reafirma muita coisa legal nesse momento e que os jogadores também passam uma mensagem a eles de compromisso, né? O Cruzeiro tem um planejamento traçado com relação ao objetivo principal e a gente fica na torcida para que eles possam alcançar exatamente aquilo que deseja aí o Pedro Lourenço.